Tendo Davi avançado um pouco além do cume, viu que lhe vinha ao encontro Siba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos selados e carregados de 200 pães, 100 cachos de uvas secas, 100 frutos maduros e um odre de vinho. O rei disse-lhe: Que tens aí? Os jumentos, respondeu Siba, devem servir à família do rei, para que os montem. Os pães e frutos servirão de comida para os teus servos. O vinho será para aqueles que se fatigaram no deserto. O rei perguntou: Mas onde está o filho do teu senhor? Ficou em Jerusalém, respondeu Siba, alegando que agora a casa de Israel lhe devolveria o reino de seu pai. O rei disse a Siba: Tudo o que possuía Mefibosete te pertence doravante. Eu me inclino diante de ti, respondeu ele. Conserva-me a tua graça, ó rei, meu senhor. Quando o rei chegou a Baurim, apareceu um homem da família da casa de Saul, chamado Semei, filho de Gera, o qual ia proferindo maldições enquanto andava. Atirava pedras contra o rei Davi e contra todos os seus servos, embora todo o exército e todos os guerreiros valentes se encontrassem à direita e à esquerda do rei. E o amaldiçoava, dizendo: Vai-te embora, homem sanguinário e acelerado. O Senhor faz cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpaste. O Senhor entregou o seu reino ao teu filho Absalão, este oprimido de males, homem sanguinário que és. Então Abissai, filho de Sárvia, disse ao rei: Por que insulta esse cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar, vou cortar-lhe a cabeça. Que nos importa, filho de Sárvia? Respondeu Davi. Deixa-o amaldiçoar. Se o Senhor lhe ordenou que me amaldiçoasse, quem poderia dizer-lhe por que fazes isso? E Davi disse a Abissai e a sua gente: Vede, se meu filho, fruto de minhas entranhas, conspira contra minha vida, quanto mais agora esse benjaminita. Deixa-o amaldiçoar, se o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me dê agora bens por estes ultrajes. Davi e seus homens retomaram o seu caminho, mas Semei ia ao longo da montanha ao lado dele, vomitando injúrias, atirando-lhe pedras e espalhando poeira pelo ar. O rei e toda a sua tropa chegaram extenuados, e onde descansaram. Absalão entrou em Jerusalém com toda a sua tropa de israelitas, acompanhado de Aquitofel. Quando Cusai, o araquita, amigo de Davi, se apresentou a Absalão, disse-lhe: Viva o rei! Viva o rei! Absalão disse-lhe: É essa a tua afeição por teu amigo? Por que não partiste com ele? Não, respondeu-lhe Cusai. Eu sou aquele que escolheu o Senhor com todo esse povo. Com esse é que eu ficarei. Aliás, a quem serviria eu, senão ao seu filho? Como servi a teu pai, assim te servirei a ti também. Absalão disse a Aquitofel: Deliberai entre vós sobre o que devemos fazer. Aquitofel respondeu-lhe: Aproxima-te das concubinas de teu pai, que ficaram aqui para guardar o palácio. Assim todo Israel saberá que te tornastes odioso ao teu pai, e os teus partidários se animarão com maior coragem. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e ali, à vista de todo Israel, ele vinha abusar das concubinas de seu pai. Ora, os conselhos que dava Aquitofel naquele tempo eram considerados como palavras de Deus. Assim se consideravam todos os seus conselhos, tanto para Davi como para Absalão. Aquitofel disse a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e irei ainda esta noite perseguir Davi. Assaltá-lo-ei no momento em que estiver extenuado de fadiga. Provocarei pânico, e todos os que estão com ele fugirão.
O rei ficará sozinho e então o ferirei, e te reconduzirei todo o povo. Assim como a esposa volta para o seu esposo, é só um homem que procuras, e todo o povo estará em paz. Este conselho agradou a Absalão e a todos os anciãos da terra de Israel. No entanto, Absalão disse: chamai Cusai o araquita e ouçamos também o que ele diz. Chegando Cusai, Absalão disse: eis o que propôs Aquitofel. Faremos o que ele disse? Se não, fala por tua vez. Desta vez respondeu Cusai: o conselho de Aquitofel não é bom. Tu sabes, ajuntou ele, que teu pai e teus homens são valentes e estão furiosos como uma ursa a quem roubaram a cria na estepe. Teu pai é um guerreiro, ele não passará a noite com o exército. Ele deve estar agora escondido em alguma gruta ou em qualquer outro lugar. E se vierem a cair desde o começo alguns do nosso exército, isso será publicado e dir-se-á: houve uma derrota no partido de Absalão. Então, mesmo o mais valente desanimaria, ainda que tivesse um coração de leão, pois todo Israel sabe que o teu pai é um herói e que está acompanhado de homens valentes. Eis o meu conselho, que se mobilize todo Israel, desde Dan até Bersabeia, e se reúnam junto de ti, tão numerosos como são os grãos de areia na praia do mar, indo tu mesmo no meio deles. Atingi-lo-emos em qualquer lugar onde esteja, caindo contra ele como o orvalho cai sobre a terra. E não deixaremos vivos nem ele, nem homem algum dos que estão com ele. Se refugiar em alguma cidade, todo Israel trará cordas a essa cidade e a arrastaremos até a torrente, de maneira que não fique dela uma só pedra. Absalão e todos os israelitas acharam o conselho de Cusai melhor que o de Aquitofel. O Senhor decidira frustrar o bom conselho de Aquitofel, a fim de trazer a desgraça sobre Absalão. Cusai disse aos sacerdotes Sadoque e Abiatar: Aquitofel aconselhou Absalão e aos anciãos de Israel desse modo. Eu, porém, aconselhei-me assim. Mandai, pois, imediatamente a Davi essa mensagem: não fiques esta noite nas planícies do deserto, mas atravessa-o sem demora. Não suceda que sejam exterminados o rei e todo o povo que está com ele. Jonatas e Aquimaás estavam em Rogel. Uma criada foi dar-lhes as notícias, e eles mesmos levariam ao rei Davi, porque não deviam ser vistos entrando na cidade. Mas um jovem os viu e avisou Absalão. Eles, porém, partiram com toda a pressa e entraram na casa de um homem em Baurim. Havia uma cisterna no pátio onde se esconderam, e a mulher colocou uma tampa sobre a cisterna, espalhando por cima grãos socados, de sorte que não se notava coisa alguma. Os enviados de Absalão entraram na casa dessa mulher e disseram: onde estão Aquimaás e Jonatas? Ela respondeu: atravessaram o regato. Puseram-se a procurar, mas não encontrando ninguém, voltaram para Jerusalém. Depois que partiram, saíram os jovens da cisterna e foram levar a notícia ao rei Davi, dizendo: ide, passai depressa as águas, porque Aquitofel deu o seguinte conselho contra vós. Davi partiu com todos os seus homens e passaram o Jordão. Ao amanhecer, não havia um só homem que não tivesse atravessado o rio. Aquitofel, vendo que o seu conselho não fora seguido, selou o seu jumento e tomou o caminho de sua casa na sua cidade. Pôs em ordem os seus negócios e enforcou-se. Morto, foi enterrado no túmulo de seu pai. Davi chegou a Maanaim quando Absalão passou o Jordão com os israelitas. Absalão pusera Amasa à frente do exército em lugar de Joabe. Esse Amasa era filho de um tal Jetra, ismaelita, que se unira a Abigail, filha de Naás, irmã de Sávia, mãe de Joabe.
Os israelitas e Absalão acamparam na terra de Galaade. Quando Davi chegou a Manaim, Sobe, filho de Naás, de Raba, dos Amonitas, Maquir, filho de Amiel, de Lodabar, e Berzelai, o Galadita, de Rogelim, vieram trazer-lhe camas, tapetes, copos e vasilhas, bem como trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas, lentilhas, mel, manteiga, ovelhas e queijos de leite de vaca. Trouxeram tudo isso a Davi e as suas tropas para que se alimentassem, dizendo: estes homens sofreram certamente fome, fadiga e sede no deserto. Davi passou em revista as tropas que estavam com ele, pôs à sua frente chefes de milhares e centenas. Depois dividiu o exército em 3 grupos, confiou 1/3 a Joabe, 1/3 ao seu irmão Abisai, filho de Sárvia, e 1/3 a Etai, o geteu. E disse às tropas: eu também marcharei convosco. Mas o povo respondeu-lhe: não, tu não irás, pois se fugíssemos, não dariam atenção a isso. E mesmo que morra metade de nós, isso não lhe importaria. Tu, porém, vales por 10.000 de nós. É melhor que fiques na cidade para poder vir em nosso socorro. Farei, disse o rei, o que bem vos parecer. Postou-se então junto da porta, enquanto todo o exército saía formado em esquadrões de 100 e de 1000. O rei deu esta ordem a Joabe, a Abisai e a Etai: por favor, poupai-me o jovem Absalão. Todo o povo ouviu a ordem que o rei deu aos chefes a respeito de Absalão. O Absalão quer matar o rei e o rei quer poupar Absalão. Saiu o exército à campanha contra Israel e travou-se o combate na floresta de Efraim. Os israelitas foram batidos pela gente de Davi, e houve daquele dia uma grande carnificina de 20.000 homens. O combate estendeu-se por toda a região, devorando a floresta naquele dia mais homens do que a espada. Absalão encontrou-se de repente em presença dos homens de Davi. Montava uma mula, e esta enfiou-se sob a folhagem espessa de um grande carvalho. A cabeça de Absalão prendeu-se nos galhos da árvore, e ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto a mula em que montava passava adiante. Vendo isso, um jovem informou a Joabe, dizendo: eu vi Absalão suspenso a um carvalho. Se o visse, respondeu Joabe ao mensageiro, por que não o abateste ao mesmo lugar? Eu me sentiria no dever de dar-te 10 ciclos de prata e um cinturão. O homem respondeu: ainda que me pusesse na mão 1000 ciclos de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei, porque o rei ordenou a ti, a Abisai e a Etai, em nossa presença, que lhe poupasse o jovem Absalão. E se eu tivesse cometido esse atentado contra a vida do jovem, nada se ocultaria ao rei, e tu mesmo te terias esquivado. Joabe disse: não tenho tempo a perder contigo. Tomou então 3 dardos na mão e plantou no coração de Absalão. E estando ele ainda vivo no carvalho, 10 jovens escudeiros de Joabe cercaram-no e deram-lhe os últimos golpes. Joabe tocou então a trombeta, e o exército cessou de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. Tomaram Absalão e jogaram-no numa grande fossa no interior da floresta, erguendo em seguida sobre ele um enorme monte de pedras. Entre mentes, todo Israel fugira, indo cada qual para sua casa. Ora, Absalão, quando ainda vivia, mandara erigir para si um monumento que se encontrava no Vale do Rei, porque dizia: não tenho filhos para perpetuar a memória em meu nome. E deu o seu próprio nome ao monumento, que se chamava ainda hoje o monumento de Absalão. Equimaás, filho de Sadoc, disse: vou correndo anunciar ao rei a boa nova de que o Senhor lhe fez justiça,
livrando-o de seus inimigos. Mas Joabe disse-lhe: não lhe levarás hoje essa notícia, mas outro dia. Não hoje, porque morreu o filho do rei. E dirigindo-se a um cusita, vai ter com o rei, disse-lhe, e anuncia-lhe o que viste. O cusita prostrou-se diante de Joabe e partiu correndo. Aquimaas, porém, filho de Sadoc, insistiu: seja como for, mas deixa-me ir atrás também do cusita. E Joabe: por que queres correr, meu filho? Essa mensagem de nada te aproveita. Em todo caso, eu correrei. Corre, diz Joabe. Aquimaas foi correndo pelo caminho da planície e passou à frente do cusita. Davi estava sentado entre duas portas. A sentinela, que tinha subido ao terraço da porta sobre a muralha, levantou os olhos e viu um homem que vinha correndo sozinho. Gritando, anunciou ao rei e disse: se ele vem só, traz alguma boa notícia. Entretanto, o homem se aproximava. A sentinela viu então outro homem que corria e gritou do alto da porta: vejo outro homem que vem correndo sozinho. Também esse traz alguma boa notícia. A sentinela, pela maneira de correr do primeiro, só pode ser Aquimaas, filho do Sadoc. E o rei: é um homem do bem, traz boas notícias. Aquimaas, chegando, disse ao rei: salve, e prostrou-se diante dele com a face por terra. Depois juntou: bendito seja Deus, seja o Senhor teu Deus, que te entregou os homens que ergueram a mão contra o rei, meu senhor. O rei disse: tudo vai bem para o jovem Absalão? Eu vi um grande tumulto, respondeu Aquimaas, no momento em que Joabe enviava o teu servo, mas ignoro o que se tenha passado. O rei disse: põe-te aqui ao lado e espera. Ele afastou-se e esperou ali. Então chegou o cusita dizendo: saiba, ó rei, meu senhor, da boa nova. O Senhor te fez hoje justiça contra todos os que se tinham revoltado contra ti. O rei disse ao cusito: tudo vai bem ao jovem Absalão? E o cusita respondeu: sejam como esse jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantam contra ti para te fazer o mal. Então o rei comoveu-se, subiu ao quarto que se estava por cima da porta e pôs-se a chorar. E enquanto ia, diziam assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, por que não morrei em teu lugar? Absalão, meu filho,